A fé é na verdade um contrato entre deuses e mortais. Os mortais colocam sua fé nos deuses, em troca, recebem habilidades divinas. Quando eles morrerem, suas almas terão o direito de avançar para o reino do Deus. Lenin observava aqueles sujeitos que estavam aptos a serem crentes comuns com olhos brilhantes. Se eles receberem mais benefícios em troca, eles não hesitarão em fazer ofertas e adorar até mesmo um Deus falso. É por isso que ainda existem muitos adoradores de demônios e demônios neste mundo. Claro, havia um limite para os adoradores que os deuses aceitavam. Eles naturalmente não podiam conceder sua divindade sem restrição, ou eles iriam fazer uma perda. Eles poderiam possivelmente perder um pedaço de sua força divina, até mesmo sua divindade. Lenin estava atualmente nos estágios iniciais de construção da fundação de sua igreja. Ele teve que dar aos primeiros crentes mais benefícios do que o normal. De que outra forma ele atrairia a fé dos outros e os faria acreditar neste Deus serpente emplumado inexistente? Como seu corpo principal ainda estava em profundo sono, ele era completamente incapaz de responder às orações de seus seguidores e conferir-lhes habilidades divinas. Na realidade, aquele fantasma alado de Targaryen e a doação da feitiçaria faziam parte de um show que Lenin havia fabricado e executado com esse corpo. Dado que ele era apenas uma parte da alma principal, até mesmo Tiff não seria capaz de descobrir quaisquer falhas, uma vez que ele se disfarçasse. Quanto às habilidades mágicas, embora as pessoas com sangue neste mundo só pudessem confiar no que herdaram, Lenin não temia os experimentos de transformação da linhagem. Ele já era um Varlock de nível médio depois de tudo. Os Varlocks sempre foram os melhores entre os que possuíam linhagens. O próprio Lenin havia atingido grandes picos no uso da energia da linhagem sanguínea, e usar algumas linhas de sangue capturadas para fabricar alguns feiticeiros falsos não exigia muito esforço. É claro que, no mundo dos deuses, esse era um milagre que somente deuses, demônios e demônios poderiam alcançar, explicando os olhares fervorosos desses homens. A feitiçaria poderia até ser passada para seus filhos. Esses benefícios foram atraentes o suficiente para fazer seus subordinados se reunirem em torno da igreja de Culuca e se unirem sob o nome por enquanto. Estavam todos prontos para se encharcar de sangue e lutar por Leilin. Outra voz soou nesse momento, e os lábios de Leilin se ergueram ainda mais do que antes. Bip! Rank 3 Análise de trama, 100%. O corpo do host obteve todos os modelos de magia de classificação 3. A amnésia de feitiços foi bloqueada automaticamente. O lançamento de magias de nível 3 não requer mais materiais. A análise do terceiro nível do VAV já estava na etapa final, e agora as condições estavam maduras o suficiente para serem concluídas. Lenin não pôde deixar de sentir que a força de origem mundial estava cuidando dele. Deuses sempre alcançaram sucesso. Ninguém foi desavisado pela força de origem mundial, e disseram que eles eram os queridinhos da vontade mundial. Parece que a vontade adormecida do mundo dos deuses não pode mais controlar a força de origem mundial. Há uma vaga para mim, hein? As bordas dos lábios de Leilin se espalharam ainda mais. Em nome de nosso Deus, vamos fazer guerra. Kukulkan. Kukulkan, a sede de todos pela batalha já havia atingido seu pico. Claro, Leilin não admitiria que ele tivesse influenciado isso intencionalmente. Dentro do campo de alta especulação de homens no Monwood. Droga! Na verdade, existem outros humanos. O comandante da criação de animais lançou impiedosamente uma criatura trêmula no chão enquanto ele bufava. Felizmente, apenas os arredores foram derrubados, e eles não alcançaram o núcleo do acampamento. O sacerdote Vere Creature do outro lado acrescentou friamente enquanto segurava sua equipe de ossos humanos. Precisamos reforçar a segurança em todo o acampamento. Estou pronto para realizar uma cerimônia sacrificial em grande escala para o favor de Nosso Senhor. Ele enviará caçadores de seu reino para nos ajudar. O deus menor da caça, Malar, era um monstro gigantesco semelhante a macacos e símios. Ele não se livrou da maioria de suas características bestiais após ter deificado com sucesso, e tinha uma sede mórbida de abate. Os caçadores eram uma espécie exótica no reino de Malar, e eles foram criados especificamente para caçar presas.
O mais fraco deles era mais poderoso que um profissional de alto nível, e se os sacrifícios de seus seguidores no mundo mortal satisfizessem Malar, ele abriria uma passagem para despachar as forças de elite de seu reino. Embora tais forças dos céus fossem definitivamente um pouco mais fracas em comparação a uma divindade encarnada, a vantagem era que elas poderiam ser reabastecidas sem muita mágoa. Caçadores? A criatura altamente classificada fez uma careta. A oferta de sacrifício exigida claramente lhe custou caro. Nossas forças já foram suficientes, mas para garantir que nada dê errado, vamos em frente com isso. Eu acredito que, se pudermos usar o lendário dragão vermelho como uma oferenda em um momento, nosso mestre certamente ficará muito satisfeito. Então eu vou começar. O sacerdote Vericriature chegou a um altar em miniatura dentro do acampamento. Este era claramente o núcleo do campo, não sofreu qualquer dano do ataque surpresa de Tif. Mas no instante em que o padre entrou no templo, sua expressão mudou drasticamente. Voo. Voo! Voo! Força divina carmesim derramou do altar em seus arredores, o brilho deslumbrante representando algum tipo de mensagem especial. Há um inimigo. O som chegou abruptamente ao fim, após o qual um raio frio de luz passou. Com uma lâmina fria o suficiente para congelar a sala inteira, ela se empurra ferozmente para o peito de uma das mais bem classificadas criaturas. Um ladrão que quase alcançou o posto de Legends. É a pessoa que nos lançou um ataque furtivo. O chefe da criação de animais rugiu violentamente e pousou o punho no chão com um baque. Ondulações poderosas se espalham em todas as 4 direções. Punho da Terra. Uma habilidade profissional física de alto nível irrompeu em uma série de ondulações invisíveis, forçando uma sombra negra do ar Voxos. 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 A silhueta saltou ao redor agilmente, e correu várias centenas de metros de distância, sua figura quase invisível. As criaturas pelas quais ele passou no caminho desmoronaram com as mãos cobrindo suas gargantas. Você não vai fugir, bandido desprezível. O chefe da criação de animais tinha um olhar feroz no rosto enquanto seguia atrás em velocidade supersônica. Mas bem quando o chefe estava na entrada do acampamento, a voz do padre pôde ser ouvida. Tenha cuidado, é uma armadilha. Ele pode ter um conjurador formidável. O lembrete obviamente chegou um pouco tarde demais. Assim que o chefe da criação parou, uma figura sinistra com uma máscara de prata apareceu de repente, com um feitiço aterrorizante tomando forma instantânea na palma da mão. Feitiço do rank 5, Respiração do Dragão. Uma poderosa força corrosiva varreu instantaneamente toda a área, queimando o cabelo no peito do chefe da criação. Droga! A coletânea foi lançada para trás quando um brilho verde escuro em seu corpo piscou continuamente. Uma força poderosa estava resistindo contra os efeitos corrosivos da respiração do dragão na velocidade da luz. O sacerdote da criação atrás do chefe estava constantemente empregando feitiços de tratamento. Depois de recuar mais de 10 metros, o chefe da criatura já havia se desvencilhado completamente do alcance do ataque da respiração do dragão. No entanto, a média de criaturas em torno deles não teve tanta sorte. Todos caíram no chão, e a entrada do acampamento foi imediatamente preenchida com vítimas em todos os lugares. A multidão que controlava os poderes dos magos sempre foi uma das coisas que os comandantes mais temiam. Quem é você? O chefe da criação de animais claramente não reconheceu Leylin, que estava disfarçado. Além disso, seu oponente era formidável e abominável, o que o fez sentir como se estivesse enfrentando seu maior inimigo. Esse sentimento, como se ele estivesse devorando tudo ao seu redor. As pupilas do chefe da criação foram constrangidas. Ele agora via Leylin como o inimigo mais perigoso que ele já havia conhecido. Sem dar ao chefe a chance de falar, Tiff imediatamente avançou. Seus poderes como um profissional altamente qualificado, que estavam perto de ser lendários, explodiram completamente. Suas habilidades mágicas brilhavam em seu corpo de vez em quando, e ele realmente conseguiu forçar a paralisação de 5 grupos altamente classificados, embora fosse 1 contra 5. Matar. Argue. Uma onda de tropas atacou o acampamento.
Uma pessoa de cabeça de leão que estava quase totalmente coberta de preto liderou a linha de frente. Com um rugido feroz, uma armadura feita de ossos apareceu em seu corpo, junto com numerosas lanças ósseas que repentinamente empurraram para frente na linha de criaturas que não podiam fugir a tempo. Sangue fresco gotejava continuamente ao longo do lúcio ósseo. Carga! O exército de Score invadiu instantaneamente o acampamento de criaturas. Eles eram de diferentes estilos de vida e de todos os tipos de raças, mas haviam sido reunidos por Tiff recentemente. Depois de ver o que aconteceu com um deles anteriormente, esses resíduos da sociedade estavam investindo 120% de sua força em combate para obter o poder de uma linhagem e até mesmo permitir que seus descendentes a herdam. Mesmo que seus adversários foram abençoados pelo deus menor do caçar, Malar, eles também eram protegidos pelo misterioso deus cobra de penas, Kukulkan. Era inegável que aqueles que foram escolhidos por Tiff eram todos bastante fortes e talentosos. Eles estavam a par com as criaturas do acampamento. Frenesi em massa. Cura em massa. O sacerdote da criação estava escondido em algum lugar enquanto observava os inimigos solenemente. As raças que compunham o exército do adversário eram muito diversas, assim ele não conseguia pensar em qual partido influente elas pertenciam. Será que uma nova força influente já está surgindo nas proximidades? Com seus especialistas quase lendários, esse grupo não pode ser menosprezado. O sacerdote da realeza murmurou. Ele levantou a mão e continuou produzindo um feitiço que ele estava preparando há muito tempo. Dissipar magia. Um pilar violeta de luz desceu do céu, interrompendo o sacerdote da criação de animais e impedindo de lançar feitiços. Leylin cruzou os braços, calmo e sereno no meio do caos, enquanto olhava para o sacerdote da realeza no chão. Seu adversário sou eu. Os olhos de Leylin estavam gelados. Anteriormente, ele não podia empregar todas as suas estratégias para esconder sua verdadeira força. Mas com sua identidade como um emissário divino, ele não precisava ter nenhuma consideração. Ele ergueu a mão e correntes de relâmpago dispararam. Correntes elétricas azuis pálidas saltaram pelo local, fazendo com que alguns padres de nível baixo desmoronassem no chão. Quando em combate, mate os clérigos primeiro. Essa era a norma em praticamente todas as batalhas, e Leylin certamente não iria ficar de braços cruzados e permitir que aqueles clérigos de baixo nível curassem e ajudassem suas tropas. Depois que Leylin fixou sua atenção nele, o sacerdote da realeza sentiu um frio no coração, como se estivesse diante de um dragão gigantesco. Vastas quantidades de feitiços de sondagem passaram, mas logo depois que voltaram com uma mensagem que fez sua expressão mudar drasticamente. Divina! Para qual Deus você serve? O sacerdote da criação perguntou em voz profunda, assustado com a falsa divindade de Leylin. No continente no mundo dos deuses, seres mais fortes que conseguiam obter divindade eram escassos. A maior possibilidade seria que fossem concedidos divindade pelos deuses. Evidentemente, esse padre da criação considerava Leylin como santo de alguma divindade.